A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora na quarta lição do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Agora, essa lição tem o título de Jesus, o Pão da Vida. Ela é da data do dia 27 de abril de 2025. O texto áureo, eu sou o pão da vida, está em João, no capítulo 6, versículo 48. A verdade prática, Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 ao 14. Essa lição vai apresentar também uma palavra-chave, e a palavra-chave é vida. E também contém 3 objetivos a ser alcançado. Primeiro é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo é refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro, relacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. A introdução da lição está assim. O Senhor multiplicou os pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Antes de nós entrarmos pela lição, queria pedir para que os irmãos compartilhem, comentem, dê um like, nos ajuda a crescer neste canal. O comentário também é muito importante para que nós também possamos aprender com os irmãos. Nos ajuda aí também a estar falando mais de Jesus, evangelizando mais, para que pessoas também possam alcançar corações de pessoas que precisam dessa palavra e precisam entrar pelo caminho da verdade. Então faz um comentário, compartilha, divulga esta aula para que Deus possa salvar vidas. O primeiro tópico dessa lição, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Ele tem 3 subtópicos. O primeiro é a multiplicação dos pães e peixes. O segundo é um milagre. E o terceiro, qual era o interesse da multidão? Aqui o primeiro subtópico, aqui do primeiro tópico, está assim, a multiplicação de pães e peixes. O comentarista coloca assim, o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus Cristo. Quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Está no versículo 9 da leitura bíblica em classe, do capítulo 6 do Evangelho de João. Esse milagre, que qual se refere, que estamos aprendendo nessa lição, dessa semana, da multiplicação dos pães e peixes, foi um ato sobrenatural realizado por Jesus Cristo, no qual ele alimentou uma grande multidão com uma quantidade extremamente limitada de alimentos. Eles não tinham levado alimento suficiente para alimentar o povo, eles estavam com fome. Aí lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 9, um rapaz, um menino, os outros evangelhos não mencionam nome, nem nada, não é mencionado, mas aqui em João fala que um rapaz, uma criança lá, um menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai pegar esse 5 pães e 2 peixinhos, vai dar graça e vai entregar na mão dos seus discípulos para distribuir a multidão que estava com fome. E o Evangelho aqui ainda vai relatar que após saciar a fome daquela multidão, foram recolhidos 12 cestos de sobra. Isso está lá no capítulo, do versículo 13, do capítulo 6 de João. Esse milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, além da ressurreição, é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 3 ao 21, está lá o registro desse milagre. Em Marcos, no capítulo 6, do versículo 30 ao 44, também está relatado este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixes. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 10 ao 17, e também no Evangelho de João, no capítulo 1 ao versículo 13. Aqui na lição bíblica está até o versículo 14. Esse milagre que está registrado nos 4 evangelhos é o único, além da ressurreição de Cristo, que os 4 evangelhos vão mencionar. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, a qual o nosso comentarista colocou aqui na lição. Aqui, resumindo então, o primeiro tópico, o primeiro subtópico do primeiro tópico, que é a multiplicação de pães e peixes, e o segundo, o milagre. A gente falou já os dois nesse comentário. Agora temos aqui o terceiro subtópico, que é qual era o interesse da multidão?
Aqui o comentarista coloca assim: Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres, curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. A motivação da multidão seguir Jesus, o interesse deles, tem muito a ver com o momento que eles viviam sob a opressão dos romanos, pela tirania de Herodes, que eles viviam. E era a escassez de alimento, né? A vida social muito debilitada pela opressão de Roma que eles estavam vivendo. E eles tinham na promessa da vinda do Messias, que foi profetizado no passado pelos profetas, e ele esperava esse Messias chegar para libertar eles nas condições que eles se encontravam. Historicamente, a Palestina do século I vivia sob a opressão romana com grande desigualdade social. A maioria da população era rural e pobre, sujeita a altos tributos e pouca mobilidade social. Essas difíceis condições, escassez de recursos, pesados impostos sobre os camponeses e tensões sociais, criavam uma expectativa messiânica. O povo ansiava por um libertador divino que o tirasse dessa miséria, desse cenário. Aqui aparece Jesus com alguém cheio de compaixão. Ao desembarcar em Cafarnaum, ele se compadeceu deles e curou os enfermos. E antes do milagre dos pães, assim a trajetória de Jesus por cidades e aldeias, anunciando o reino de Deus. Esse milagre que ele realizava ali naquela região atraía multidões que o seguiam por onde ele ia. A multidão, ao ver os milagres do pão, e muitos proclamaram: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E em seguida, pretendiam fazer de Jesus seu rei terreno pela força, acreditando que ele expulsaria os opressores romanos, o domínio de Herodes na Galileia. Isso vai nos mostrar que a multidão via Jesus um potencial líder político messiânico prometido por Deus, disposto a alimentá-los e libertá-los dessa opressão, tirando eles dessa escravidão que foram dominados pelos romanos, crendo que Jesus era esse Messias prometido por Deus. E eles precisavam que isso acontecesse imediato. Então já queriam ser libertos imediatamente e passar a saciar a sua fome e a sua opressão dos opressores. E essa multidão que seguia Jesus, eles buscavam sinais, curas, provisões materiais, não necessariamente uma entrega profunda à mensagem de Jesus Cristo. Lá em João, no capítulo 6, versículo 26 e 27, vai explicar que Jesus percebeu essa alimentação na motivação da multidão, nas motivações da multidão. Em João 6, após alimentar 5.000 pessoas, ele se retira sozinho. Mas logo a multidão o procura do outro lado do lago. E eles perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus responde confrontando as suas intenções. Ele diz claramente: verdadeiramente, em verdade vos digo, não me buscais por causa dos sinais que viste, mas porque comeste dos pães e vos saciaste. Em outras palavras, Jesus afirma que eles o seguem não para terem compreendido o significado espiritual dos sinais, mas apenas porque receberam alimentos grátis. Então aqui a necessidade material deles era o interesse deles em Jesus. Essa era as suas expectativas. Mas Jesus vai exortá-los, dizendo: não trabalheis pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aqui Jesus distingue dois tipos de alimento: o pão material que satisfaz temporariamente o corpo, a fome do corpo, e o pão espiritual que leva à vida eterna. Ele próprio é o pão da vida. A declaração de Jesus destaca o caráter superficial da fé da multidão. Eles estavam presos aos benefícios imediatos, milagre, alimento físico e realizações políticas, mas não buscavam compreender a obra de Deus, a obra de redenção, a verdadeira obra que Jesus veio realizar no meio deles, Jesus como enviado do Pai. Essa obra aqui, João vai enfatizar que a verdadeira obra de Deus é crer no seu Filho, como enviado como Filho, o Deus visível, que se torna visível para resgatar o homem da maldição eterna. Historicamente, o episódio reflete um povo aflito por carências reais, fome, doença e domínio estrangeiro.
condições que explicam a pressa da multidão em seguir Jesus. Espiritualmente, porém, o interesse dessa multidão era por pão. E esse pão literalmente. E por sinais, não por Jesus em si, como Jesus mesmo aponta em João, capítulo 6, versículo 26 e 27. Eles procuravam pelo sustento material que ele ofereceu. E não porque entenderam o propósito mais profundo dos sinais. O próprio milagre dos pães devia simbolizar Jesus como um alimento eterno. Mas o povo se preocupou apenas com o pão perecível, de forma didática. Jesus os convoca a ultrapassar essa mentalidade. Em vez de lutar apenas por coisas temporais, devem buscar o alimento que permanece para a vida eterna. Confiar nele e em sua palavra. Em suma, o interesse da multidão era essencialmente material e messiânicos. E Jesus os instrui a direcionar a sua fé para o verdadeiro pão, o da vida, cujo reino é espiritual e eterno. E ainda em Mateus, no capítulo 14, versículo 13 ao 21, Marcos 6, capítulo 6, versículo 30 ao 44, Lucas, no capítulo 9, versículo 10 ao 17, João, no capítulo 6, versículo 1 ao 27, em especial João, capítulo 6, versículo 26 e 27, nos traz a explicação de Jesus sobre a motivação da multidão. Mostra que o interesse que a multidão tinha a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico da lição, Jesus desafia a fé dos discípulos. O primeiro subtópico, Jesus subiu ao monte. O comentarista diz assim, que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Aqui a Bíblia não vai falar nada a respeito de nome ou deste monte. Apenas vai relatar que Jesus subiu ao monte e assentou-se. Em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Em Marcos, capítulo 6, versículo 43. Em João, no capítulo 6, versículo 3. Aqui, especificamente, só relata que Jesus subiu ao monte. Aí, João, no capítulo 6, versículo 3, vai falar que ele assenta-se lá no monte e contempla a multidão dos seus discípulos. Aí, ali, Jesus vai testar um dos seus apóstolos. Vai testar Felipe a respeito dessa multidão, sabendo como iam arrumar alimentação para toda aquela multidão. Mas Jesus faz isso para testar o seu discípulo, mas ele já sabia o que ia fazer. Mesmo sendo poucos pães e 2 peixes, Jesus vai usar o seu poder sobrenatural para multiplicar e alimentar aqui, segundo a Bíblia, 5.000 homens, mas sem contar crianças e mulheres. Então esse número cresce muito. Então o milagre do Senhor Jesus aqui é tremendo. E mostra para nós aprender que o pouco que nós temos, Deus pode acrescentar muito, se tivermos uma fé verdadeira nele. A viúva, o azeite da viúva era só uma botija. E a Bíblia lá em 2 Reis relata que pouco do azeite, esse azeite se multiplicou, que pagou todas as suas dívidas e ela conseguiu viver do resto. Então, do pouco, Jesus faz crescer muito. Ele te traz uma abundância tremenda para a sua vida. Por isso que a bênção dele ela é recalcada, sacudida e transbordante. Isso é o poder de Deus manifesto na nossa vida, se tivermos fé nele. E no poder que ele tem de transformar as coisas. Trazer da água para um vinho fino. Tirar a doença e colocar uma saúde verdadeira. Trazer as dificuldades emocionais e trazer paz de espírito. Esse é o pão da vida, que nos alimenta diariamente para estarmos alimentando o nosso espírito para uma vida eterna. Aqui o relato dessa transformação, dessa multiplicação, é o que Deus pode fazer conosco, multiplicar de bênção, de vitória, e multiplicar os nossos dias de vida para toda a eternidade. Esse é o pão da vida. Aqui a Bíblia não fala em um nome específico, mas vai mostrar uma realização poderosa de Deus, que é o maior objetivo da nossa fé. Você não precisa, assim como está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nomes específicos, como o monte lá de Gerizim, ou Jerusalém, ou o templo, mas aonde estivermos, não importa o lugar, mas que o poder de Deus se manifeste em nós, e coisas grandes são realizadas através de uma fé sobrenatural. Esse é o sentido
Jesus subir ao monte e ter a preocupação de se assentar e contemplar e ver a multidão, olhar para os seus discípulos, olhar para o coração de cada um e olhar diretamente para Filipe e testá-lo no momento oportuno. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 5 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam, dizendo, 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Aqui vemos a visão material de um ser humano. Jesus está trazendo Filipe para uma fé sobrenatural, aquilo que pode ser feito para quem tem fé. Aqui Jesus testa Filipe, mostrando a condição humana, que o homem só pode fazer alguma coisa que está diante dos seus olhos, só naquilo que ele pode ver ou pode realizar, naquilo que ele tem ou que ele tem capacidade de fazer. Mas Jesus aqui está mostrando para nós, através de Filipe, que ele é aquele que, além da imaginação humana, além da nossa compreensão, é aquele que faz do nada surgir algo. Precisa ter uma fé tremenda nesse Deus Todo-Poderoso, que pode realizar as coisas que vai além do nosso entendimento. O segundo subtópico do segundo tópico, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou situações de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Aqui esse desafio, esse aprendizado, a qual Jesus ensina aos seus discípulos, falamos um pouco aqui no primeiro subtópico desse segundo tópico, continuando aqui nessa mesma visão, nesse mesmo propósito. Vemos aqui Jesus instruindo os seus discípulos a respeito de uma fé. Eles olham a multidão que vem subindo, que vem ao encontro de Jesus. Aí os discípulos vai ter uma preocupação, né, uma descrença total de ver aquela multidão de gente e não ter um recurso adequado para alimentá-los. Em Mateus e em Lucas, dizem que só tem 5 pães e 2 peixes. É muito pouco para alimentar 5.000 pessoas, né? E Jesus vai pôr à prova os seus discípulos a respeito de uma motivação de fé. O próprio Filipe, o apóstolo Filipe, o discípulo, vai dizer que nem 200 denários não compraria pão suficiente para alimentar a todos. Que mostra a reação humana, né, que é muito limitada. Eles sempre vão enxergar primeiro o problema, coloca o problema maior do que a capacidade que pode ser na capacidade humana, porque eles só têm um recurso humano para resolver esse problema. E a multidão, com mais de 5.000 pessoas, como alimentar se não tem dinheiro? E eles vão fazer um cálculo preventivo de 200 denários para alimentar aquele povo. Filipe vai dizer que não há pão nem dinheiro suficiente para alimentá-los. Mas Jesus aqui já sabia o que ia fazer. A sua manifestação divina nessa ocasião. Eles já tiveram algumas experiências com Jesus do sobrenatural. Ali na travessia, quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos também assustam, né? Exclamam que é um fantasma. Então, eles não creem muito no sobrenatural. Aqui Jesus está mostrando uma fé que não vacila, uma fé que é genuína no poder de Deus. Esse episódio vai trazer um ensinamento muito grande de fé e confiança em Jesus. Lá no capítulo 15 do Evangelho de João, e versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós vemos aqui que Jesus é o canal do poder, é o canal da bênção, é o canal da vitória. A gente estamos nele, se estivermos verdadeiramente ligados nele, coisas tremendas serão realizadas através dessa fé em Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que farão coisas maiores da que ele realizou nessa terra, se tiveres fé. Aqui entendemos que nesse tópico, nesse subtópico dessa lição, o desafio para os discípulos é ser mais espiritual, ter mais fé e estar mais próximo de Cristo. O terceiro subtópico, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos, cevada e 2 peixinhos. Está ali em João, no capítulo 6, versículo 9.
Jesus pegou esses pães e peixes, deu graça ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou o milagre da multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar algum cesto para distribuir os pães, os peixes, à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende em soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Por isso que o versículo de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, porque ele é galardoador dos que o buscam. Deus nunca vai deixar um justo mendigar o pão. Ele vai estar sempre. E por isso que ele é conhecido como Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas. Esse episódio ele está relatado nos 4 evangelhos. Mostra esse milagre de provisão de Deus para aqueles que estão necessitados. Deus, a Bíblia fala que Deus não lançará ninguém fora. Todos aqueles que se aproximarem de Deus, crê na sua existência, ele não lança fora. A maior provisão de Deus para o ser humano é a manifestação dele em vista, em visão, em manifestação em homem. Essa provisão para nos salvar. Deus, ele pode pegar o que nós temos e multiplicar quando colocarmos a nossa fé em sua providência. Creia que ele possa fazer. Eu, pela misericórdia de Deus, já vivi várias experiências da provisão que Deus tem e ele, na hora certa, trazer a provisão dentro da minha casa. Essa fé é o que movimenta o céu a teu respeito, ao meu respeito. Jesus pegou ali um lanche que o menino tinha levado na caminhada de seguir Jesus, que era 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Aquele pouquinho que o menino tinha. E que o menino doou para repartir para como estavam juntos. Jesus fez uma transformação sobrenatural. A provisão de Deus aqui não se refere só em Deus, mas em nós. Às vezes vemos pessoas necessitadas, com fome, países morrendo, sendo exterminados pela fome, pela doença, e às vezes só nós olhando e lamentando essa situação. Mas Deus coloca pessoas com condições para poder ajudar esses. Que lá em São Mateus vai falar que quando negou um desses pequeninos, a mim negaste. Porque temos de viver uma comunhão entre irmãos. Suprir a necessidade de um dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo aqui é uma comunhão com Deus e com o próximo. Para que a provisão de Deus esteja no nosso meio. Não faltando nada para ninguém. Vivendo aqui numa vida terrena que é de tribulação, que é de dificuldade, que é de peleja, que é de guerra, mas nos sustentando no poder de Deus que está em nosso meio. É um poder manifesto no nosso coração. Sentimos a sua presença e sabemos que ele pode realizar todas essas dificuldades que há na terra. E a provisão de Deus é o próprio Senhor Jesus para resgatar todos nós de todas as nossas dores e enfermidades, assim como está em Isaías no capítulo 53. Essa é a provisão de Deus. Chegamos agora no terceiro tópico dessa lição. Jesus, o pão que desceu do céu. O primeiro subtópico é: qual é o real interesse da multidão? Aqui o comentarista coloca assim: no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado ali em João, no capítulo 6, 22 a 24. Ao encontrá-la, Jesus transmite uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade vos digo, que não me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar.
o nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Aqui no versículo 22 e 24, a multidão percebe que Jesus não entrou no barco com os discípulos, mas no dia seguinte o procuravam ansiosamente. Eles atravessaram o mar até Cafarnaum em busca dele. Isso parece um gesto de devoção, mas Jesus conhece o coração e revela a motivação real. Não adianta se aproximar de Jesus com segundos interesse. Jesus conhece o coração. Ele esquadrinha a alma, ele sonda os pensamentos, ele sabe as verdadeiras intenções do coração. Ninguém se aproxima de Jesus querendo algo em troca de alguma coisa ou para conquistar algum bem material. Jesus não vem para a matéria, ele vem para salvar, vivificar o espírito, colocar direcionamento na vida humana. Não é um evangelho de facilidade, é um evangelho de luta, de renúncia. Jesus vem mostrar o verdadeiro evangelho. Aquela multidão estava buscando a Jesus por fé nos sinais espirituais. Ou seja, ou por quem ele é, o Filho de Deus. Eles buscavam porque tinha sido alimentado com um pão que queria, aquele para saciar a fome física, ou seja, estavam interessados na satisfação material imediata. Não, vamos lá que lá vai ter, Jesus transforma pão lá, a gente come, sacia a fome. Porque o momento que eles viviam sob a opressão romana, a escassez de alimentos, os altos impostos, faziam eles se apegar às coisas. E quando encontra Jesus com essa facilidade de cura, de alimentação, eles viram ali uma esperança, a qual eles criam que poderia ser até o Messias profetizado pelos antigos profetas. E correram atrás para buscar em Cristo essa solução. Esse era o real interesse daquela multidão. Eles procuravam pegar Jesus para transformá-lo em rei em cima de Israel. Aí Jesus vai usar esse momento para corrigir a sua visão. Ele convida a multidão a buscar o pão que permanece para sempre, para a vida eterna. Lá em João, no capítulo 6, versículo 27, mostra que a verdadeira fome que ele veio saciar é espiritual, não é material, não apenas física. Apesar que ele também sacia toda essa parte carnal para que ela não pereça, mas a principal é o pão da vida, que dá vida eterna para o ser humano. O segundo subtópico do terceiro tópico, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Primeiro, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5 de João. Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 7 e 9. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, versículo 26. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6 de João. Eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. Aqui já mostra, né? O próprio Senhor Jesus como esse pão que foi prometido por Deus e que está em nosso meio. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná e a peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Lá em João, capítulo 6, versículos 50 e 51. Com base ali no Evangelho de João, capítulo 6, especialmente os versículos 30 a 58, onde Jesus se apresenta como o verdadeiro pão da vida, este trecho é riquíssimo em significado espiritual, ideal para a lição da escola bíblica dominical. É muito importante você ler esse capítulo aí, e você vai entender um pouco a respeito do pão da vida. O próprio Senhor Jesus falando a respeito do pão, que está falando de si mesmo. A própria multidão vai mencionar ali no versículo 31 a respeito de Moisés e o maná que caiu do céu, que o pão que Deus deu a eles. E vai pedir para o Senhor Jesus se ele pode dar mais desse pão. Aí Jesus vai corrigir esse pensamento
a qual eles acreditavam que Moisés tinha dado esse maná. Jesus vai dizer assim, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai, a quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus vai apresentar ali o pão da vida. Ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus vai mostrar que ele é o alimento espiritual essencial para a alma. Assim como o pão físico sustenta o corpo, Jesus sustenta a vida eterna. Entenda bem, você chegou a Jesus, creu que ele existe. Ele vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a sua parte espiritual que está morta, você vem por Jesus, ele vivifica esse espírito da vida, ele corrige, alinha a sua comunicação com Deus, porque o véu do tempo se rasgou, deu acesso direto a Deus, toda a sua petição e oração está direcionada a Deus. Então você vai ter que alimentar o seu corpo carnal, mas também a espiritual. O seu espírito precisa estar vivo. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 53, está assim, ó. Respondendo Jesus, em verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não beber o sangue, não tem vidas em si mesmo. Você continua morto. Precisa ter comunhão com Ele, se alimentar dEle. Por isso que a igreja, lá no capítulo 11, do versículo 23 ao seguinte, o apóstolo Paulo vai ensinar a respeito da Santa Ceia. Que nós participamos desse ritual, que é em memória de Cristo, para que tenhamos vida nele. Esse é o verdadeiro pão que nos sustenta, que nos dá vida eterna. Esse pão que desceu do céu, ele é diferente do maná. O maná aqui era temporário, até que eles herdassem a vida eterna, a terra prometida. E esse maná aqui, quem comeu dele morreu no deserto, lá em João, no capítulo 6, versículo 49. Agora Jesus afirma, este é o pão que desce do céu, para que todos o que dele comer não pereça. Versículo 50 desse capítulo. Ou seja, o pão do céu, que é Jesus, dá vida eterna. Não apenas provisão terrena. Crer no pão e crer em Jesus. Quem comer deste pão, viverá para sempre, ou viverá eternamente. Versículo 51 do capítulo 6 de João. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. A parte B desse versículo. Isso aponta para a sua entrega na cruz, onde o seu corpo seria partido por nós. Comer esse pão significa crer em Cristo, aceitá-lo como Salvador e viver em comunhão com Ele. Por isso da Santa Ceia, comunhão. Vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23. Está escrito assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, eu partiu e disse, este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Aqui a Bíblia está falando que traz em memória, lembra do sacrifício, fé que Jesus fez por nós. Aqui é ter uma comunhão eterna com Ele, estar reunido num só lugar, esperando um pelos outros, se alimentando junto, para que todos nós possamos alcançar essa vida eterna. Em particular, nos renunciando e nos ajustando para transformar um corpo verdadeiro de Cristo. Ele nos dá, Ele é o nosso pão que nos alimenta para a vida eterna. Agora chegamos aqui no terceiro subtópico do último tópico da lição, que está assim. O que é comer o pão? O comentarista colocou assim, observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de um pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Até falamos aqui a respeito dessa associação e o significado do comer deste pão. Né? Uma figura de linguagem que
de corpo e sangue, né? E se trata de comunhão e crer, né, no sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Que é quando Jesus está orando, ele vai dizer assim: Pai, afasta de mim este cálice, mas todavia, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aqui, Jesus está aceitando plenamente, né, a sua obra na cruz, a obra redentora. Porque o amor de Deus foi muito grande. E quando ele aceitou para trazer comunhão para com os homens, buscar e resgatar aqueles que estavam desgarrados da presença de Deus, não tendo mais acesso ao céu, Jesus veio para trazer de novo nós de volta para Deus. E aqui tivemos viver essa comunhão, participar deste pão, desse sangue, que é o vinho, para ter esse vínculo com ele. Ali em João, no capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui ele vai fazer uma referência a respeito dessa água que tira a sede, que lava a alma. Ali no capítulo 3 de João e no capítulo 4, né, que é uma água que jorra para a vida eterna, que cria uma fonte no coração do homem. Todo homem que tem comunhão com Cristo, essa fonte vai nascer em seu coração. Quando você abrir a sua boca, essa fonte, que é a água viva, vai jorrar em palavras e almas vão se converter. Coisas acontecem, mudanças acontecem, porque você tem agora uma fonte que é Cristo, que está em seu coração. Você vai impor a mão sobre os enfermos e serão curados, porque a fonte está dentro do teu coração. Então esse é o pão da vida que dá vida a nós. Em João, no versículo 51 do capítulo 6, quem comer desse pão viverá eternamente. O comer aqui é crer. Não é algo físico, mas espiritual. Jesus usa a imagem do pão para ilustrar como ele é essencial para a vida da alma. Assim como o pão é para o corpo. Comer aqui é receber Jesus com fé e dependência, assim como o alimento é absorvido e passa a fazer parte do corpo. Você cresce, você cria vitaminas para o corpo através da alimentação. Mas a alimentação sadia, para o seu corpo ter saúde. Assim é Jesus, para que a sua vida espiritual seja genuína diante de Deus. Não com filosofias pagãs ou com crenças que não é direcionada a Deus, mas o seu espírito tem que estar genuinamente direcionado, crendo no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com esse alimento absolvido de Jesus, você passa a fazer parte do corpo. Esse corpo que o cabeça é Cristo. Jesus vai fazer parte da sua vida. Jesus agora é o alicerce da sua vida. Jesus agora é a pedra de esquina que está na sua vida. A sua casa agora está sendo edificada sobre ele. Ele é o alicerce da sua vida. Ele é a pedra angular que está sobre você. Ele está em todo o tempo na sua vida, fazendo tudo, sentindo o que você sente. Sentindo a sua dor, sentindo a sua necessidade. Está sempre intercedendo por você e por mim. Para isso temos que participar da sua vida e sacrifício. O pão que eu darei é a minha carne. Isso aponta para a sua morte na cruz. Comer o pão e crer que ele morreu por nós e acertar esse sacrifício como base da nossa salvação. O que é comer o pão? Comer o pão do céu é crer em Jesus. Viver com ele e por ele. E ter fome e sede da sua palavra. Da sua presença. E da vida eterna que só ele oferece. Isso é comer o pão. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão da lição está assim. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida. E se ofereceu por nós assim: aquele que se alimenta da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, à alimentação celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Esta é a conclusão. Que Deus abençoe os irmãos. Que vocês possam aprender, assim como eu aprendi aqui, a respeito de Jesus, o nosso pão que nos leva à vida eterna. Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa aula. Grandioso e eterno Deus, obrigado, Jesus, por essa aula, a qual, Senhor, Tu nos deu a Tua palavra e nos instruiu na Tua presença. Glorioso Deus, abençoe os Teus servos que vão lecionar nessa aula neste domingo, glorioso Deus.
dê sabedoria, revela a tua palavra, abençoa os teus servos que vai estarão aprendendo, abre a sua mente, glorioso Deus, realiza ali, ó Pai, milagres, salva almas. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus, para a glória do seu nome. Amém.